Nada começa assim. A melhor maneira de você guiar um povo é guiar ele bem devagarinho. Quanto mais devagar você for e menos pressa você tiver, vai significar que você faz menos mudanças bruscas. Automaticamente, eles não perceberão que mudaram após 30 anos. Aquela fala ficou na minha cabeça e eu fiquei, nossa, que interessante, né? Nem sempre a melhor forma de ganhar uma guerra é com uma luta ríspida, mas simplesmente ser o mais paciente possível e o mais calmo e tranquilo possível. Diferente da carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, que sofria com os falsos mestres, e esses falsos mestres, eles chegavam, entravam na igreja e já colocavam suas propostas totalmente contrárias à proposta do Evangelho. A igreja de Pérgamo sofria de uma outra forma, que era a seguinte: tudo era muito sutil. Não era alguém que vinha de fora e ensinava coisas à igreja de Pérgamo. Eram simplesmente algumas questões que a gente olha e diz bem assim, tem nada a ver, isso é besteira, deixa o menino, é só uma criança, deixa o menino, é só um adolescente. Daqui a pouco a igreja de Pérgamo foi tomada pelos falsos mestres, muito mais palatável, muito mais bonito de se ouvir, e daqui a pouco a igreja quase toda já estava pensando igual os falsos mestres. A igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, ela fica a alguns quilômetros da cidade de Esmirna, e então ela, diferente das outras duas que nós vimos, que era Esmirna e Éfeso, ela não ficava na costa, ela ficava praticamente 24, 25 quilômetros da costa, e todo lugar que não fica perto da costa, normalmente tem maiores dificuldades de sofrer transformações sociais. Dentro da geopolítica existe um termo chamado landlocked, que é terras travadas. Normalmente são terras onde não tem acesso ao mar. Por exemplo, países como Paraguai. Em regra geral, países que não têm acesso ao mar está na lista dos países mais pobres do mundo. A única exceção é a Suíça. Estava conversando ontem à noite com o Marconi sobre a Suíça. A Suíça é o único país no mundo que não tem acesso ao mar, mas é extremamente rico. Por quê? Porque em volta dele todos os países são ricos. Os países mais pobres da África, Sudão do Sul, por exemplo, fica exatamente no meio da África e não tem acesso ao mar. Consequentemente, são países que têm uma cultura original muito mais preservada. Porque onde tem trocas comerciais muito grandes, existe também trocas de cultura muito grande. Além disso, a cidade de Pérgamo ficava em cima de uma montanha. E era uma das cidades favoritas de Alexandre o Grande para se proteger. Alexandre o Grande entendia da seguinte forma: se nós mantivermos a cidade de Pérgamo, nós temos olhos em toda a Ásia Menor, porque de cima ninguém consegue adentrar uma fortaleza natural, que é a cidade de Pérgamo. Nessa cidade, o apóstolo João tem uma visão sobre essa igreja. Uma visão não muito boa. Principalmente porque, por ser uma cidade muito importante militarmente, a figura do imperador romano era muito forte. E existia uma fortaleza religiosa ali naquele lugar. Então, por exemplo, existia na cidade de Pérgamo um templo do deus provavelmente mais famoso deles, que é Zeus.
O templo de Zeus, que é o deus dos deuses, era em Pérgamo. Mas também tinha um deus muito interessante, viu, Saruê? Viu, Mark? Viu, Aline? Tem um deus muito interessante lá, que é o deus, tem até um nome complicado, até resolvi anotar, Asclépio. Vocês conhecem esse deus? Asclépio? É o deus que está no jaleco de vocês. É o deus da medicina. É o deus da cura. A cidade de Pérgamo era um lugar que as pessoas iam para lá, chamavam os deuses para serem curados. Que lugar interessante. Então, quem escreve essa carta? Vejamos no verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. De todas as igrejas, essa é a carta que mais simples, mais simplório, é a característica que ela dá a Cristo que escreve a carta. E a característica é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada era uma espada utilizada pelo imperador romano, marca de governo, fortaleza, e da grande capacidade militar que tinha o governo romano. A ideia aqui, que o apóstolo João, quando está escrevendo, é dizer da seguinte maneira: o verdadeiro governador e o verdadeiro rei desse mundo tem uma palavra. Esse termo, espada afiada de 2 gumes, lembra alguma coisa para vocês? O que na palavra de Deus é chamada de espada de 2 gumes? O quê? A própria palavra do Senhor. O que o apóstolo João escreve é o seguinte: quem escreve é quem de fato tem uma palavra poderosa para vocês. Uma palavra de juízo. No verso 13, nós vemos a situação da igreja de Pérgamo. Olha o que diz o verso 13. Conheço o lugar em que habitas. E o lugar que vocês habitam, é o trono de Satanás. Como assim? É o lugar onde tem o deus da medicina, é o lugar onde tem o templo de Zeus, é o lugar que tem o templo de Atena, era o lugar escolhido por muitos gregos e romanos para cultuarem os seus deuses. Mas será que é por isso que era o trono de Satanás? Trono significa governo, autoridade. O apóstolo João, na verdade, ele está indicando um caminho para o imperador. De todas as cidades do Império Romano, a cidade de Pérgamo era o lugar onde o imperador era mais adorado. Portanto, o apóstolo João agora escreve: o Senhor Jesus conhece o lugar em que habitas e é onde está o trono de Satanás. Entretanto, vocês têm conservado o meu nome, vocês não negaram a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Existe uma história sobre Antipas que é o seguinte: assim como os sapos, que a gente coloca com água fria, depois de um tempo vai esquentando, existe uma história em que Antipas foi colocado dentro de um touro de bronze. E embaixo desse touro existia uma churrasqueira. Antipas foi morto dentro e cozinhando dentro desse touro de bronze. Alguns ainda vão dizer que eles colocaram uma espécie de azeite dentro para ele ser morto frito. Não dá para a gente ter uma noção, uma certeza sobre isso, mas fato é de que Antipas foi morto vagarosamente, cozinhando, igual a gente cozinha uma boa costela, né? Numa churrasqueira. Tempos e tempos esquentando dentro de um touro de bronze. O apóstolo João diz: olha, por mais que vocês tenham sofrido grande perseguição,
vocês têm conservado a fé em Cristo. Antipas foi colocado aqui como minha testemunha, meu fiel. Uma ideia hoje que nós chamaríamos de Marte, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. De novo, o apóstolo João traz a ideia de que é onde sai o governo e a autoridade de Satanás naquele tempo. Então a situação é: grande lugar de idolatria, grande perseguição à igreja, mas a igreja tem sido fiel ao Senhor, como foi Antipas. O verso 14 e o verso 15 mostra qual é o ponto fraco dessa igreja. Olha como diz: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel. Vamos lá? Quem é esse tal desse Balaão? Números capítulo 22, 23, 24 e um pouco do capítulo 25, fala sobre o profeta Balaão e o seu rei chamado Balaque. Balaque chega para o seu profeta Balaão e diz assim: Balaão, eu quero que você amaldiçoe o povo de Israel. Balaão foi lá, montou todo o seu culto e pediu maldições a Israel. Quanto mais o povo de Israel era amaldiçoado por Balaão, mais Deus abençoava o povo de Israel. Chegou um determinado momento que Balaque falou bem assim: Balaão, o que está acontecendo? Tudo que eu peço a você está acontecendo ao contrário com o povo de Israel. Balaão chega para Balaque e fala bem assim: calma, rei, nós estamos fazendo errado. A nossa estratégia foi muito ruim. Tá bom, Balaão, e qual que é a estratégia? Vamos cozinhando o povo. Vamos atrair o povo. Vamos devagarzinho. Vamos sem pressa. Porque eles não vão perceber que estão sendo enganados pelos deuses. E daqui a pouco eles estão rendidos ao Senhor, rei Balaque. O que é que Balaão fez? Chamou as mulheres moabitas, que inclusive textos de história daquela época diz que eram as mulheres mais bonitas daquele tempo, e manda elas irem para as fronteiras. Quando os homens de Israel olham aquelas belas mulheres, o que os homens fazem? Preciso nem falar, né? Ciclozinho do pecado, vamos lembrar o ciclozinho do pecado? Eu olho, eu gero compromisso no coração, eu pego. O que aconteceu com o povo de Israel? Olhou as belas mulheres, desejaram as belas mulheres e pegaram as belas mulheres. Daqui a pouco o povo de Israel estava onde? Nos templos do profeta Balaão. Sutil, cheio de nada a ver, cheio de isso é besteira, é só uma criança, é só um adolescente, não entende nada não, é cheio de nada a ver. Daqui a pouco estava o povo de Israel e todos os seus homens rendidos em dois pecados: idolatria e imoralidade sexual. Por isso que agora Cristo chama eles e fala bem assim: vocês estão sustentando a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Simples. Esse texto traz à discussão uma coisa muito delicada dentro da teologia, que é o seguinte:
como o crente se relaciona com o mundo em que ele vive. Como nós podemos discernir o que é de Deus e o que é cilada dos profetas de Balaão? Como discernir até que ponto a gente caminha? Pode, não pode? Porque, infelizmente, as fronteiras espirituais, elas são invisíveis. Elas não são bem delimitadas, como era a cortina de ferro na Guerra Fria. Não existe um muro. Por exemplo, discussões como bebidas alcoólicas. Tem muro? Não tem muro. O que eu ouço e o que eu não ouço? Quais músicas eu posso ouvir? Não tem muro. Quais cursos aos adolescentes aí? Quais as profissões que eu posso seguir? Tem muro? Não tem muro. Minha relação com o dinheiro, tem muro? Não tem muro. Minhas relações interpessoais, eu posso ser amigo de tal pessoa, de outra pessoa, dessa pessoa? Não tem muro. Mas a gente tem que viver, né? Estão vendo ali os adolescentes? Vocês vão para a escola. Vocês escolhem quem senta do lado de vocês? Não. Você vai trabalhar e lá no seu trabalho você escolhe seu colega de trabalho? Não. O Elion Marques escolhe o fornecedor que vai comprar dele? Ou que vai vender para ele? Não. A gente tem que viver assim. Nesse, como diz, não sei se existe esse termo aqui, mas como diz lá no Nordeste, nesse emaranhado chamado vida. Tem que viver. Então ele fala, olha, vocês têm sustentado coisas que vocês podem comer, coisas que vocês não podem fazer. Vocês, na verdade, estão praticando a prostituição. E a prostituição aqui a gente pode levar tanto para a imoralidade sexual, quanto também para a ideia do Antigo Testamento em que Cristo é o noivo, nós somos a noiva e traímos o nosso noivo incessantemente em busca dos nossos prazeres terrenos. E os profetas vão dizer, vocês são como prostitutas. E nós temos a bela história contada no livro de Oséias, onde Deus manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta. Para dizer o quê? É exatamente assim que eu me sinto quando vocês resolvem, decidem, escolhem viver a vida de vocês como se vocês não tivessem uma aliança com Deus de Israel. O verso 15 diz que outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E os nicolaítas diziam o quê? Pode adorar o imperador. Imoralidade sexual, a mesma coisa. Vocês já são salvos. Por que vocês estão nessa briga toda de viver uma vida santa, se vocês já são salvos? Não se preocupa não. Essa é a mentalidade da igreja. Agora, nós vemos no verso 16 a solução para esse problema. Portanto, arrepende-te, metanoia. E aqui eu quero trazer uma definição mais profunda de metanoia. Muita gente entende que metanoia é, eu estou caminhando para uma vida de perdição, eu dou uma volta de 180 e agora caminho simplesmente rumo à cruz. Tá certo. Mas eu quero aprofundar mais essa discussão, porque algumas pessoas vão dizer bem assim, antes eu fazia isso, agora eu faço isso e aquilo. E aí, simplesmente porque você muda seus hábitos, você agora acha que você está glorificando a Deus. E eu me lembro que os dilemas de vida da minha avó era saber se os netos jogavam baralho,
bebiam e fumavam cigarro. Esses eram os pecados que minha avó tinha medo dos netos fazer. Beber, baralho, esqueci o outro agora, cigarro. E o cigarro. Aí a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo o seguinte: que uma pessoa que está disposta a ter uma vida saudável, um atleta de Ironman, por exemplo, um maratonista, aí a galera que gosta de correr, que foi hoje correr de manhã cedo, né, Giovana? Foi correr hoje? Giovana estava andando? Ó, tá te entregando aqui, hein, Giovana? Que vai correr. A pessoa que quer ter uma vida fitness, ela muda. E aí ela não vai beber, ela não vai fumar, ela não vai nem comer comida gordurosas. Ela muda os hábitos, mas ela continua aqui, ó. Ela continua aqui, caminhando para longe de Deus. Então o que seria a metanoia? A metanoia é uma mudança de coração, é uma mudança de motivação. Antes eu fazia isso porque a minha motivação era essa, e agora eu mudei. A minha motivação mudou. Antes eu fazia isso porque eu tinha que agradar meu esposo. Antes eu fazia isso porque eu tinha que agradar as pessoas que eu amo. Antes eu fazia isso porque senão não seria aceito. Antes eu fazia isso porque senão, como que as pessoas vão ficar falando de mim? Aí a metanoia é assim: agora eu mudei, sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei que eu fui criado para a glória de Deus. Eu tento viver uma vida santa porque eu sei que eu sou eleito, escolhido, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus. Está vendo como muda? Agora é difícil demais. Então, o apóstolo João coloca agora bem assim: olha, portanto, vocês querem mudar? Se arrepende. E se vocês não se arrependerem, Cristo virá, eu venho a ti, sem demora, e contra eles eu pelejarei com a espada da minha boca. Aqui tem uma outra informação interessante. Então, caso a igreja não se arrependa, Cristo virá, trará juízo, e a forma como esse juízo virá será pela sua palavra. Espera aí. Então isso bate muito bem com aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre a guerra de vocês não é com espada, mas é espiritual. Vamos lá. Vocês, adolescentes, entenderem. O nosso inimigo hoje não está mais com uma espada como estava o grande imperador de Roma. Ou então, como os estudiosos do século XVII diziam que o nosso grande inimigo era o Papa. Mas por aquilo que o apóstolo João nos revela, o Cristo virá para defender a igreja desses falsos mestres, mas a defesa não vai ser com espada, mas vai ser por palavras. Isso mesmo. Os nossos inimigos, hoje, é o que nós chamamos de conflitos de cosmovisão. Ideias. Tem crente que fala bem assim: eu sou crente, mas quando ele começa a dizer o que é ser crente, você fala bem assim: não? Com essas ideias? Não é. Com a forma como você vê o mundo, não bate. Por exemplo, tem gente que fala que é crente, mas a vida dela, ela vai contar a vida dela para você, ela não cita nem Deus. Estou dando um exemplo simples.
O filho pergunta, pega o Cauãzinho, o filho pergunta, daqui a alguns anos ele vai fazer essa pergunta: mãe, como que a senhora encontrou o pai? E aí a Gleice vai responder bem assim: eu estava um dia em tal canto, cheguei lá na igreja de Urupá, encontrei o seu pai que estava lá, ele estava tocando, e aí me encantei, estou inventando, tá, Gleice? E aí me encantei por ele, eu vi aquele, um índio amazonense, tal, falei, nossa. Ela nem cita Deus. Deus parece que é um artifício de sorte. Que de vez em quando, em alguns momentos da minha vida, eu vou lá e falo bem assim: ei Deus, chega aí que agora deu bronca aqui, eu não dou conta para resolver, aparece aí. Ideias, ideologia, filosofias, cosmovisão. Essa é a nossa guerra hoje. Porque no mundo só existe duas cosmovisões. Uma que engloba a Deus e uma que tira Deus totalmente da lógica de vida. Porque a partir do momento que eu tenho uma cosmovisão que engloba a Deus, isso significa que em todas as áreas da minha vida, Deus está. E se não engloba a Deus, esquece Deus. É simples assim. Então o Cristo vai nos defender com a sua palavra, através da sua boca. Ele vai professar a verdadeira fé. E quais são os benefícios disso para essa igreja? Verso 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, escrito um novo nome. Vamos lá? O que significa esse tal desse maná? O que é esse maná escondido? No tabernáculo, quando estava sendo construído por Moisés, Deus pede para Moisés colocar o maná. Lembra do maná? Quando eles andavam no deserto, todos os dias caía o maná. Moisés pegar um maná daquele e guardar dentro da arca da aliança, para que o povo se lembre como que esse povo foi mantido por todo aquele tempo no deserto. Ele pega esse maná e ele está escondido, porque nós sabemos que nesse lugar onde fica a arca da aliança, só quem tinha acesso a ele uma vez por ano, o sumo sacerdote. O escondido aqui, na verdade, é uma ideia de privado. Ninguém tinha acesso a esse maná. Presta atenção. Depois que passa-se ao templo, a ideia do maná escondido continua. Jeremias cita ele e fala outros. Inclusive existe um texto que a gente não entende que é bíblico, que não está no cano, em 2 Macabeus, que defende a ideia também desse maná. Só que, irmãos, é muito interessante, porque a proposta aqui é o seguinte: olha, aquele que permanecer fiel terá acesso ao maná que está escondido. O que era o maná? Um pão. Um pão. Portanto, quem crê e for fiel, terá acesso ao pão da vida. Quem é o pão da vida? Exatamente. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Ou o apóstolo João diz: ao vencedor, eu vou dar o acesso. O acesso livre ao Salvador. Mas também tem uma tal de uma pedrinha branca. Presta atenção, Giovana. O que é essa pedrinha branca?
Semana passada eu falei que a cidade de Esmirna era muito famosa porque ela tinha uma Olimpíada que concorria com Atenas. Toda cidade na Ásia Menor, o que hoje é a Turquia, existia pequenas Olimpíadas. E aqui em Pérgamo também não faltava isso. E o vencedor ganhava uma pedra branca, escrita com um nome. E o nome que era escrito o nome do imperador. Por quê? Porque tinha uma festa depois. E essa festa, regada com muito pão, quando o vencedor da corrida, viu, Giovana? Da caminhada, né, Johnny? Quando o vencedor chegava na festa, ele apresentava a pedrinha branca. E o segurança deixava entrar. O que é que o apóstolo João está trazendo para a gente hoje? Aquele que crê terá o acesso ao Salvador. E ganhará uma pedrinha branca. Que quando ele chegar lá na porta do céu, ele vai apresentar uma pedrinha branca. Qual o nome que vai estar cravada na pedra branca? Jesus Cristo de Nazaré. O apóstolo João está falando bem assim, queridos, preocupa não, porque existe uma festa, tem um banquete eterno, cheio de comida gostosa, uma baita de uma buchada de bode, maravilhosa, um estrogonofe, um lanche, e para ter acesso a ela, é dado a todo mundo que tem a marca no seu coração do nome do seu Salvador. Ao vencedor, olha o que diz o final do verso 17. Será dado uma pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem é o nosso mediador que vai receber o nome e vai saber o nome que vai estar cravado ali e vai dar livre acesso ao Pai? É o próprio Cristo. Portanto, sejam fiéis, porque tem uma festa boa para vocês curtirem. Melhor do que a festa que vamos fazer semana que vem. Bem melhor. Vamos para as aplicações? Primeiro, cuidado. Essa é a primeira aplicação. Cuidado. Nós vivemos em uma guerra espiritual. Quando o coleguinha de vocês, adolescentes e crianças aí, viu, João Daniel? Quando o coleguinha disser para vocês bem assim, Deus não criou o mundo. Eles não estão discutindo ciência com vocês. Eles estão discutindo fé com vocês. É esse o nome mesmo. Quando o coleguinha de vocês disser para vocês, transa com um namoradinho, cuidado. Porque é uma questão de fé que está tratando. Não é uma questão de prazer. Nós vivemos numa guerra de cosmovisão. E a cosmovisão aqui, e eu quero deixar isso bem explicadinho para depois não ter problema para mim.
A guerra de cosmovisão não é a guerra da direita e da esquerda, não. Essa guerra é política. Deixa para Isaú, Afonso. Tem o outro também, né? Mas esses dois são os mais... Deixa para eles resolver. Deixa para o Lula, para o Bolsonaro. A nossa cosmovisão, ela é cristã. 100% cristã. E nós somos levantados por Deus nessa sociedade para sermos boca profética para a esquerda e para a direita. Porque eles creem em coisas desse mundo para resolver o problema. Tem um candidato à prefeitura de São Paulo que está fazendo uma baderna aí, né? Foi perguntado para ele qual é a solução para a cidade de São Paulo. A resposta dele: empreendedorismo. Cosmovisão, irmão. Cosmovisão. A cosmovisão dele é empreender. Qual que é a nossa? Qual que é a solução de São Paulo? A partir do momento que a gente coloca qualquer coisa no lugar do nosso verdadeiro Salvador e Redentor, eu posso dizer que nós somos um cidadão de Pérgamo. A nossa cosmovisão é o imperador, e não o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você acha que o problema do seu casamento vai ser resolvido quando você for ao psicólogo, é uma cosmovisão. Quando você acha que a criação dos seus filhos vai ser resolvido quando você achar um pedagogo, ou porque é a escola tal ou a outra escola, você está colocando a escola ou o pedagogo no lugar do Cristo. Sabe o que é que seu casamento precisa? Sabe o que é que os seus filhos precisam? Sabe o que é que a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo precisa? Do verdadeiro Salvador. Irmãos, todos nós sabemos, aquilo que soluciona os problemas mais profundos da nossa alma é somente a fé em Cristo Jesus. Segunda aplicação. Tá, pastor, lá no começo o senhor falou desse dilema de como que a gente se relaciona com o mundo. E é um dilema mesmo, viu? Existem pelo menos 6 teorias mais clássicas. Contra a cultura, a favor da cultura. Tem várias teorias. Mas todas elas, existe até uma chamada teologia dos 2 reinos. Tem seus pontos fracos também. Então, como eu, Caio, tento resolver meus dilemas vivendo na nossa sociedade, que todos nós vivemos, né? Amanhã eu tenho que ir para a academia, eu tenho que ir ao mercado, comprar comida para a semana, eu tenho que conversar com o pedreiro, tem um monte de coisa para fazer isso. Eu tenho que ver as coisas da comida, né, Thaís, para a semana que vem. Eu tenho que me relacionar com o mundo igual vocês. Eu tenho que abastecer o carro. Amanhã à tarde, se Deus quiser, eu vou para o sítio. Vou levar a Indiana para o sítio, que ela está doida para conhecer um sítio. Ela não sabe o que é um sítio. Aí vou levar ela para ver o que é uma criação de boi de verdade, né? Porque lá na Índia tem muito boi, mais solto na rua. Levar. Eu tenho que me relacionar com esse mundo. Eu tenho celular, eu abro a internet, eu tenho que me vestir, inclusive eu tenho até que falar, porque inclusive até o idioma é uma questão cultural. Como que eu vivo esse dilema? A minha pergunta sempre é: qual é a motivação do meu coração para eu fazer isso? Por exemplo, eu amo comida de milho.
Menos aquele negócio. Como é o nome daquele negócio que eu não gosto? Aquele molho. Como é o nome? Creme de milho. Mas eu amo uma canjica, que vocês chamam de outro nome também. Me ajuda aí. Não, canjica, aquela cremosa. Meia cremosa, meia gelatinosa. Curau. E aí, né, cada um tem os nomes aí, né? Eu amo aquilo, né? E em junho tem o quê? Comida de milho. Come ou não come? A pergunta é, qual é a motivação do seu coração? Glorifica a Deus, não glorifica a Deus? A roupa que eu uso, glorifica a Deus, não glorifica a Deus? Eu estou usando essa roupa por quê? Por que eu tenho que vir assim, né? Todo arrumadinho? Essa é a pergunta. Irmãos, se vocês encontrarem qualquer pastor, qualquer teólogo, qualquer coisa, que tenha isso muito bem definido, pode saber que ele é um bom legalista. Pode saber. Porque é complexo mesmo. Nós estamos falando de coisa do coração. Terceira aplicação. Tem uma coisa, tem uma doutrina, melhor dizendo, na nossa fé reformada, de grande valor. E talvez uma das mais importantes das nossas doutrinas. Que é a doutrina do livre acesso ao Pai. A Igreja Católica, no período da pré-reforma, colocou obstáculos para esse acesso ao Pai. Tendo apenas uma pessoa um grande acesso. Essa pessoa é o Papa. Inclusive equivalendo a palavra do Papa à palavra de Deus. Lutero vem e fala assim, não. Existe uma doutrina chamada sacerdócio de todos os crentes, que diz o seguinte: todo crente que crê em Cristo Jesus tem total e livre acesso ao Pai. Por isso que você ora. É por isso que a Gleice, que está agora passando por um momento um pouco mais delicado na vida dela, porque o pai dela está no hospital, por isso que ela pode ir lá no hospital e orar por ele. Por isso que no dia que o Marcos se acidentou, que foi, salvo engano, numa quinta-feira, não foi, Marcos? Numa quinta-feira, nós estávamos aqui, enquanto Marcos estava sendo levado para a UTI, nós estávamos aqui orando pela vida do Marcos. Porque todo aquele que crê, foi dado a ele o seguinte: o pão da vida e uma pedrinha cravejada, um novo nome. E o novo nome é muito simples: você é filho amado do Pai. Portanto, venha até mim, vós que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, eu quero terminar essa mensagem
te desafiando a isso. Olha para o teu coração e percebe onde você está nesse seu relacionamento com Deus. Será que ideias, termos e aspectos importantes da nossa fé você tem negociado? E segundo, volta. Porque aquele que crê tem livre acesso ao Pai. Não pare de orar, irmão. Conheça a palavra do Senhor. Defenda a sua fé. Mas não esqueça quem você é em Cristo Jesus. Quanto mais a gente sabe nossa identidade em Cristo, mais nós saberemos discernir o que o glorifica e o que não o glorifica. Simples assim? Nem tanto, né? Difícil demais. Mas a caminhada é essa. Que sejamos mais fiéis ao Senhor e diligentes com a sua palavra. Abaixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor, clamando e pedindo a Deus para que Ele haja no nosso coração, mostrando os nossos pecados, aquilo que temos nos distanciado de Deus, mas também peça pedindo forças para voltar ao Senhor. Forças para poder estudar mais a palavra do Senhor, para discernir o que glorifica a Deus e o que não glorifica a Deus. Pai, nós clamamos a Ti, porque nessa noite nós percebemos um pouco da dificuldade que é ser crente nesse mundo em que nós vivemos. O inimigo é sutil. O inimigo não tem pressa. O inimigo não é ansioso. O inimigo vai vagarosamente, vai sutilmente, vai paulatinamente, mas daqui a pouco ele toma conta do coração. Nos protege do mal. Não nos deixe cair nessa tentação de negociarmos termos imprescindíveis do Senhor. Nos ajuda. Ajuda aos pais que vivem o dilema de criar seus filhos no caminho do Senhor. Ajuda os nossos maridos, as nossas esposas, a serem maridos e esposas que glorificam ao Senhor nos seus casamentos e nas suas casas, nas suas famílias. Aos profissionais, que amanhã vão ter que ir para o trabalho, e vão chegar lá no trabalho e vão se deparar com realidades e dilemas que eles vão ter que, talvez, negociar princípios do Senhor. Que eles permaneçam fiéis. Assim como foi fiel nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando foi tentado por Satanás. Abre os nossos olhos, para que possamos ver as ciladas do inimigo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.